E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao Café com Dois Pão, esse lugar para a gente falar de Bíblia, teologia, de uma forma leve, simples, descomplicada e que talvez faça sentido para você. E a pergunta que vai direcionar a nossa conversa hoje é: qual a melhor versão da Bíblia? Qual a mais fiel? Qual eu devo utilizar? Essa pergunta ela parece simples, mas como um leitor apaixonado da Bíblia, um estudante de teologia, a minha resposta é: depende. E se alguém te disser que sabe com certeza absoluta, você desconfie. Mas antes da gente falar das traduções em si, a gente precisa entender uma coisa. A Bíblia, obviamente, ela não caiu pronta do céu aqui pra gente em português. Ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. E o que a gente tem hoje é cópia da cópia da cópia da cópia da cópia dos manuscritos antigos. E existem dois conjuntos principais de textos usados nas traduções: o texto crítico e o texto majoritário. O texto crítico ele usa manuscritos mais antigos, só que com pouca quantidade. Já os textos majoritários, né, como diz o nome, eles são manuscritos mais recentes e em maior quantidade. Só que aí já começa o nosso dilema. O que é mais confiável, os mais antigos ou a maioria? Alguns manuscritos antigos eles foram preservados porque eles foram guardados, eles eram guardados em potes. Mas por que eles eram guardados? Porque eram bons, eram valiosos ou porque eles eram ruins e não queriam que eles fossem usados? Os textos muito usados, eles eram copiados até se desgastarem. Percebe que a discussão ela é mais profunda e mais complicada do que parece? E a gente nem começou a falar da tradução em si. Porque existem ainda dois grandes métodos de tradução, que é a equivalência formal, é mais literal, palavra por palavra, às vezes mantém alguns termos como propiciação, justificação, expiação, e a equivalência dinâmica ou funcional, ela traduz a ideia, o sentido da coisa. Um exemplo muito utilizado é o texto de Filipenses 2:1, quando falam dos entranháveis afetos, quase como a gente fala das borboletas no estômago, porque as emoções elas estão muito ligadas às vísceras. Então, em vez de entranhas, na tradução dinâmica, ela vai usar coração, afeição, sentimentos. Ao invés de falar gozo, a gente usa alegria. Então, traduzir a Bíblia é um trabalho extremamente difícil. Não é só a gente trocar a palavra, a gente precisa buscar o sentido de um texto milenar, que passou por muitas culturas, povos, até chegar hoje aqui na nossa casa. A língua ela é viva e ela está em constante transformação. E agora a gente vai falar das mais queridinhas. A gente tem, acho que como a mais utilizada no Brasil, a Almeida. Eu tenho aqui a Almeida Revista e Atualizada, a Revista e Corrigida, a Nova Almeida Atualizada, a Revista e Corrigida de novo. Eu tenho. Ó, tem dia pra caramba. Tem a Revista Atualizada, inclusive essa aqui a gente ganhou no nosso casamento. E a Almeida Século XXI. Então você vê que Almeida realmente ela é muito usada, não é à toa que a gente tem um monte em casa. O João Ferreira de Almeida, para quem não sabe, era português. E ele começou a traduzir quando ainda era adolescente. E ele morreu antes de terminar a tradução. E a obra foi continuada por um amigo dele, que é esse nome que vai aparecer para vocês aí, que é muito difícil de falar. E eu acredito que a última versão lançada foi a NAA, com uma proposta de uma linguagem mais atual para a versão do João Ferreira. A gente tem também a NVI. Aqui eu tenho um da Thomas Nelson, tem uma bonitinha, bem, cadê? Do Leão. Tem uma versão em inglês, NIV, e eu tenho uma versão trilingue. E essa é uma versão muito popular. Ela tenta equilibrar ali o formal e o funcional. E ela teve uma atualização lá em 2023, se não me engano. Não é a minha favorita, mas ela é uma excelente tradução. Ela é bastante confiável e é usada por muitas igrejas. Ainda mais porque a proposta dela é ser uma versão global. Quando você lê na versão inglês e espanhol, você vê que as traduções elas são muito fiéis entre si. Olha o tamanhozinho dessa letra. Não dá pra ver quase nada. Eu tenho aqui também essa aqui que é polemicíssima. A mensagem. A mensagem. Ela é muito criticada porque é uma paráfrase, ela não é uma tradução no sentido técnico da palavra. Cara, só que eu gosto muito dessa Bíblia. A linguagem ela é atual, acessível, ela conversa com quem nunca teve um contato com a Bíblia. O Peterson, quando ele fez essa versão, ele estava pensando num público que tinha dificuldade com as traduções mais clássicas.
É, eu não usaria como base para fazer teologia, mas eu uso bastante para entender o texto sob outras perspectivas, a aplicação que fizeram em outros contextos e também para usar com jovens, adolescentes e também para presentear quem está começando a ler a Bíblia, porque realmente, não sei se vocês conseguem ver, mas ela não é dividida por títulos, assim, tipo, por parágrafos, é um negócio mais como se fosse um romance. Então ela é muito mais fácil de entender, com uma linguagem muito mais acessível. Eu tenho também aqui a King James 1611. Eu gosto mais dessa do que a da atualizada. Tem uma linguagem mais robusta, né, super formal, literal. Eu gosto muito dela, especialmente para ler coisas do Antigo Testamento. Eu gosto muito dessas versões antigas porque elas usam palavras que as versões mais novas não conseguem expressar o sentido, né? Como a gente falou ali, propiciação, expiação, justificação. Só que tem algumas coisas que elas viajam um pouquinho, tipo, fala alguma coisa sobre o Leviatã e tal. Um negócio meio que a gente não usa mais no nosso vocabulário. E a gente tem aqui essa sim é a minha xodozinha, tá? Ah, a NVT. Cadê? Deixa eu pegar ela aqui. NVT, a nova versão do Tamiran. Eu tenho essa outra aqui que é maravilhosa também. Um leão. Legal porque ela é bem grande e tem espaço para anotações. E eu tenho essa aqui que eu comprei recente. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Ela vem com um aplicativo parceiro que quando você, né, tá lendo aqui, você abre o aplicativo, aponta esse tipo um QR Code aqui em cima, esse losango, e você abre o aplicativo, você consegue estudar, você consegue fazer devocional, consegue visualizar mapas e tal. É um negócio bem legal, cara. Tipo, é, é surreal, assim, tipo, a metalinguagem que usaram pra fazer essa Bíblia aqui. Eu falei que não dava pra bater o martelo sobre uma versão, mas olha eu aqui, né? Que hipocrisia. O pessoal não gosta muito dela porque diz que ela é bem funcional, bem dinâmica, mas eu não acho tanto. Eu acho que ela é muito equilibrada em todos os textos. Você vê que tipo, elas parecem muito com a NVI e com a NAA. Então, só que ela consegue trazer significados, né? O sentido do texto é muito parecido com as versões mais tradicionais, mas sem alterar tanto o texto. Mas com uma linguagem bem acessível também. E uma outra que eu tenho aqui, que é muito utilizada também, só que eu não tenho tanto que eu não tenho nem a versão dela, tipo, em português. Eu tenho uma versão bilíngue, que é a NTLH. Deixa eu ver se tem aqui. NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. É uma versão super acessível, mas às vezes simplifica demais o texto. Isso facilita o entendimento? Facilita. Só que a gente corre o risco de empobrecer alguns conceitos teológicos muito importantes. Por exemplo, a gente tem o texto de Romanos 3,24 que traduz justificados como aceitos. Lá, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Em outra versão, mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Então ela acaba perdendo alguns significados teológicos que são difíceis de serem traduzidos. Eu não indicaria ela como uma Bíblia para estudo teológico ou como sua única Bíblia, mas ela pode ser uma excelente Bíblia para evangelismo ou para pessoas também que estejam tendo o primeiro contato com as Escrituras. Enfim, não existe uma tradução certa da Bíblia, melhor ou pior. Se alguém bater o pé dizendo que sim, a pessoa tá viajando na maionese. Depende muito do contexto que você vai usar, o seu nível de escolaridade, ou do público pro qual você vai falar, e o propósito, né? Se é evangelismo, se é devocional. Então, são vários critérios a serem considerados. Mas uma dica, né, importante tenha ou utilize pelo menos umas 3 versões para você conseguir chegar ali numa média do texto, da interpretação do texto. E, se possível, leia comentários bíblicos para complementar os seus estudos. Mas o importante é não deixar de ler a Bíblia. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. E até a próxima. Tchau!